Eu sou Luiz Fernando Vieira, pesquisador, escritor, professor universitário. E esse papo que a gente está tendo aqui hoje, agora, é uma coisa informal, é para a gente falar do nosso Brasil. E a partir daí, a gente poder mapear esta ou aquela questão, aprofundar este ou aquele assunto. Vamos conversar como se a gente estivesse batendo um papo, que é a nossa casa, é a sua casa. Vem com a gente, participe. Sou Luiz Fernando Vieira. Vou falar hoje sobre escolas de samba, falamos sobre a história do carnaval, mostramos que os ranchos deram organização ao carnaval de rua e que as escolas de samba imitaram os ranchos e essas imitações vieram de acordo com o sucesso que os ranchos faziam. Então, quem é que não quer imitar o sucesso? Temos que situar na época que aconteceu a chegada do samba e das escolas de samba, que o negro tinha vindo de uma recente abolição. Então ele estava se introduzindo na sociedade sem meios financeiros nenhum, econômicos, sem estrutura cultural, sem estrutura acadêmica, sem nenhuma estrutura. Então eles não tinham uma casa com aquela sala de receber visitas, onde se faziam os saraus, eles não tinham condições de frequentar clubes, eles não podiam então ter uma manifestação sociocultural como os outros da época na cidade do Rio de Janeiro. Moravam na periferia, ali na pequena África, onde se concentravam os baianos, né, do êxodo da agricultura, vieram tudo para o Rio de Janeiro, porque aqui tinha o Cais do Porto, eles não sabiam fazer nada, então eles trabalhavam com o corpo, carregando peso, iam então a pequena África ali do Estácio até o Valongo, né, onde tinha então os trapiches, e onde o pessoal trabalhava, onde o pessoal se reunia, Praça 11, tinha reunião na Balança, onde o pessoal fazia as batucadas, o samba duro. Nesse clima surgiam então o quê? As brincadeiras dos negros que viviam na periferia. E quando eu digo negro, negros, mestiços e brancos, que viviam na periferia, nos morros e ali nos cortiços no centro da cidade. O que eles faziam para se divertir? Futebol. Tinha muitas várzeas, se reuniam nesses campos de futebol e ali jogavam, as famílias iam junto com essa brincadeira de futebol. Tinha então as comilanças, né? Faziam um bocotó, faziam uma rabada, faziam uma feijoada, faziam um angu e depois desse futebol tomavam aquele banhinho e iam então fazer o quê? Comer. Mas antes de comer faziam o quê? Batucada, tocavam seus sambas, tocavam suas chulas, tocavam as suas músicas referentes àquela festividade que se vivia em torno do futebol, em torno das famílias, e ali então surgiram os primeiros núcleos que deram então formação a cordões e blocos estes que formaram-se então em escolas de samba, conforme nosso querido Ismael Silva fez lá no Estácio, com a junção daqueles blocos que tinham no Morro de São Carlos, criou-se então a primeira escola de samba Deixa Falar. A partir daí então nós vamos conversar sobre essa escola de samba primitiva. Bom, as escolas de samba surgiram então nesse período, né, década de 10 a 20, né, especificamente em 28, quando se formou as primeiras escolas de samba. Para lembrar do Deixa Falar, ele era tão importante quanto outras escolas que existiam. Mas eles queriam era virar rancho, tanto é que eles foram fundados em 1928, deixa eu falar, em 1932 já era rancho. O rancho era mais importante. Ora, em um rancho sendo mais importante, as escolas de samba vinham no reboque, vinham a reboque. Essa pessoa que fazia a escola de samba, ou melhor dizendo, essas pessoas que faziam as escolas de samba, era tudo da classe baixa, da base da pirâmide social, da ralé, né? E ali tinham pequenos funcionários públicos, pedreiros, ferreiros, cozinheiras, motoristas, estafetas, lavadeiras, domésticas. Assim eram formadas as escolas de samba. Pouco dinheiro, pouquíssimo dinheiro. Fantasias eram feitas com retalho de tecidos que as participantes costureiras traziam dos seus ateliês para se fazer. Papel crepom, colorido, baratinho, faziam as fantasias. Saco de aniagem, esse saco em que eles faziam, carregavam as batatas, ou então aqueles mais refinados, onde vinha a farinha de trigo,
aproveitavam aqueles sacos, lavavam, botavam eles branquinhos e com esse tecido faziam-se as roupas, as fantasias. As fantasias eram aleatórias. Eles aleatórios. Saíam de baianinha, saíam de odalisca, saíam de princesa, saíam daquilo que pudessem fazer para se dar um colorido, uma alegria àquele desfile. Desfile esse com poucas pessoas, 200, 300 pessoas no máximo. Eram escolas pequenas, eram grupamentos pequenos, sem dinheiro. Saíam então desfilando. A bateria era tudo feito com instrumentos que o próprio instrumentista fazia. Fazia como? Couro de gato, né? Matava o gatinho, né? Era uma outra época, né? Não tinha proteção animal nessa época. Matava o gatinho, tirava o couro, comiam a carne e com aquele couro eles esticavam o couro no fogo e faziam tamborins, cuícas com esse couro. Usavam também o couro do cabrito para fazer o surdo, para fazer o tarol. Eles usavam para fazer o surdo barricas de vinho ou de cachaça, ou então latas de 20 quilos de banha e manteiga. Usavam as latas de goiabadas para usar o couro do gato fazendo tamborim, para fazer pandeiro. O pandeiro, eles faziam aquelas arruelas do pandeiro, eles faziam com chapinhas de cerveja que eles botavam nos trilhos dos bondes para que o bonde, ao passar por cima das chapinhas, esticava as chapinhas, eles botavam em volta dessas latinhas, muitas vezes também feitas com madeira, mas na maioria feitas com latas de goiabada, e ali se fazia o pandeiro. Quer dizer, tudo era improvisado. Os pratos e as facas, eles usavam prato e faca para fazer o ritmo. Então tinha o chocalho com coco, enfim, tudo era aproveitado artesanalmente. Não tinha nenhum instrumento em que se comprava, se pagava, era tudo feito naturalmente. E geralmente os mestres de bateria, como o da Mangueira, o Valdomiro, que era ligado ao candomblé, eles faziam então a pontuação, né, com o santo da escola, né, a música com a evocação do santo da escola, e essa música então era dada então uma energia para que os instrumentos pudessem ser executados com uma magia, né, que a escola merecia naquele momento. Todos esses instrumentos eram feitos voltando a dizer, pelos próprios instrumentistas, e durante o desfile o couro ia se amolecendo, né? Então eles tinham torsos de papel, geralmente de jornal, eles paravam na cadência o desfile da escola, acendiam aqueles torsos de papel e colocavam então a parte baixa, fundo dos tambores, dos tamborins, no fogo. Esse fogo então aquecia aquele couro, o couro retesava e eles voltavam a tocar. E assim era a manifestação da bateria durante todo o desfile, parando, andando, refazendo o seu couro, e essa forma primitiva é que as baterias saíam. Falamos das fantasias, tudo artesanal, feita pelas próprias mães das menininhas e dos rapazes e das moças que desfilavam nas escolas. Tudo de uma forma artesanal, repito. Ora, a música tocada nos desfiles era samba de desfile. Por quê? Porque não tinha enredo, não tinha samba enredo. Os compositores ficavam no meio da escola e os versadores, compositores, faziam dentro de um mote, dentro de um estribilho, o desenvolvimento da música que ia se cantar no desfile. Era tudo improvisado. Cantava a primeira, a segunda, dentro daquele mote. Cantavam e atrás dos compositores vinham as pastoras, que repetiam aquilo que era falado pelos versadores, pelos compositores, para que a escola toda pudesse escutar, para que os participantes, as pessoas do público pudessem ouvir. Então vinham as pastoras atrás. Era tudo improvisado. Tocava-se 1, 2 ou 3 sambas no desfile todo. Não tinha, então, samba de enredo, porque não havia enredo. Era samba de desfile. 2 ou 3 sambas tocados na escola. Deu para entender mais ou menos isso? Deu? Então é assim. Ora, na frente da escola vinha a comissão de frente. A comissão de frente tinha uma função apenas. Vinha geralmente com os seus fundadores, apresentando a bandeira e a escola
aos espectadores. A comissão de frente era a apresentação da escola na avenida. Avenida essa que ficava ali, no princípio dos desfiles, na Praça 11. Apresentavam, então, a escola e apresentavam a bandeira aos ouvintes. Ora, a bandeira era muito importante no desfile. Talvez fosse a peça mais importante do desfile. Por quê? Porque todo o concurso era feito em cima da bandeira mais bonita. A bandeira mais bonita ganhava o concurso. No ano seguinte, aquela bandeira vinha lá atrás, com a segunda porta-bandeira, e a bandeira daquele ano vinha abrindo os desfiles. A bandeira era tão importante que muitas vezes pessoas das outras agremiações, das outras escolas, invadiam a escola para apanhar a bandeira, retalhar, rasgar, botar fogo, para que aquela escola não pudesse ser julgada. Era uma coisa assim, bem violenta, né? Ora, para proteger a porta-bandeira, criou-se a figura do mestre-sala. Que ele é mestre não é à toa, não. Ele é mestre de capoeira. Sala porque ele ficava ali fazendo o salão, fazendo a alegria com seus passos para a porta-bandeira, mas com a leveza da homenagem que ele prestava àquela que portava a coisa mais importante da escola, que era o pavilhão, que era a bandeira. Esses mestres-salas, mestres de capoeiras, eles ficavam atentos a essa entrada, a essa abordagem. Por quê? Porque quando eles entravam lá, o mestre-sala já estava preparado aqui, no pulso, amarrado a um elástico, a uma navalha. O negócio não era fácil, não. A uma navalha. E essa navalha, então, ficava escondida atrás dos leques que eles abanavam. O cara entrava lá, ele pegava a navalha e atirava a navalha em direção aos agressores. E ali vinha o nariz, uma bochecha, vinha alguma coisa assim, de volta, porque era uma forma deles colocarem a proteção à bandeira. O mestre-sala era importante e a bandeira era importante por isso. Mestre-sala e porta-bandeira eram os principais personagens desse desfile, porque ali é que estava o núcleo onde se dava prêmio àquele desfile. Deu para entender? Né? Mais ou menos? Ora, mestre-sala e porta-bandeira tinham também atrás deles um grupo de baianas que eram homens vestidos de baianas que tinham porretes embaixo das suas vestes para que, se porventura algum daqueles fugisse da navalha do mestre-sala, eles com porrete agrediam o invasor. Era uma coisa um pouco violenta, ou melhor, bem violenta. As baianas que faziam parte desse grupo, dessa ala, eram as matriarcas. Era uma homenagem que as escolas faziam às mães dos participantes, aquelas quituteiras que trabalhavam nas ruas vestidas de baianas e também aquelas que educavam, que faziam o primeiro investimento cívico, moral, doméstico naquele grupo de pessoas que desfilavam. Alas da baianas tinham importância e têm importância por representarem as matriarcas. E aí, se você for falar em matriarca, tinha as tias baianas, né? Na Mangueira tinha a tia Fé, tinha a Bebiana, Persiliana, Sadata, Ciata, uma série de baianas que a gente já ouviu falar e que faziam parte desse matriarcado das baianas. A escola de samba, no todo, tinha uns 300 pessoas, né? Que hoje representa nada em relação às escolas de sambas atuais. Hoje, uma ala da bateria, por exemplo, tem mais de que 300 componentes. Mas a escola toda era de 300 pessoas, tudo feito artesanalmente, né? Do adereço de mão ao chapéu. As alegorias eram feitas com madeira de embalagens de maçã. Por que embalagem de maçã? Porque a maçã tem uma madeira em volta que ela é flexível, não sei se vocês já viram, né? Ela é macia, então eles podiam moldar aquela madeira para fazer qualquer tipo de alegoria que era pintada com restos de tinta que os pintores que trabalhavam em obras traziam, eram feitas com papel que eram usados nos sacos de cimento, inclusive esses sacos de cimento também usados substituindo o couro, né, para se bater o tambor. Se fazia então ali os restos de retalhos se utilizavam ali na confecção das alegorias, era tudo muito artesanal.
Os desfiles eram feitos, conforme já disse, na Praça 11, e a primeira pessoa a dar destaque, a fazer um concurso foi o Espinguela, Zé Espinguela, que era da Mangueira, e ele criou então um prêmio para a melhor escola, que era feita com melhor bandeira, e depois isso mudou, porque descobriu-se que era uma pessoa só que fazia bandeira para as escolas todas, então se ele quisesse privilegiar esta ou aquela escola, caprichava mais nessa bandeira ou naquela. Então, isso, mas no princípio era a bandeira que comandava os desfiles. Eram feitos mais para a comunidade, pouca gente fora daquela comunidade participava. As músicas, os concursos de músicas, de mestre-sala, de comissão de frente, nada disso existia. Era a melhor bandeira e se fazia o desfile. Essa é a escola de samba primitiva. Agora, com a chegada do enredo, mais tarde, na década de 30, aí mudou um pouco a concepção, já se fizeram esquisitos. Era proibido ter nos enredos assuntos que não fossem assuntos brasileiros, nacional, de ordem, às vezes até cívica, né? Eles procuravam falar sobre os grandes patronos do Exército, os patronos da Marinha, falavam sobre os grandes elementos da história do Brasil. Era tudo baseado na história do Brasil, para que essa brasilidade não saísse do contexto e não se perdesse ponto. É uma outra história que se começa a fazer dentro do capítulo Escolas de Samba. Os enredos que eram em homenagem a esses cidadãos que eram homenageados na Escola de Samba. Para fazer, então, um resumo geral, né, as escolas primitivas não tinham samba de enredo, porque não tinham enredo. Os instrumentos musicais eram feitos artesanalmente, porque não existiam, e quando existiam, eram as baterias que se usavam nas orquestras dos conjuntos, e eles não iam comprar uma bateria para usar o tambor, ou usar o surdo, ou para usar o tarol. Então eles fabricavam, e também não tinham dinheiro, eles fabricavam seus próprios instrumentos. Usavam muitas vezes material que as donas de casa usavam, conforme eu citei o prato, conforme eu citei a faca, né? Eles usavam esses instrumentos. As fantasias eram feitas pelas costureiras das escolas que traziam retalhos ou então aproveitavam os sacos de amianto ou o papel crepom. Os adereços eram feitos com restos de obras, né? Tinta, madeira e etc e tal, rodas, e eles ali faziam os adereços. Não tinha o samba de enredo, conforme eu disse, era versado o samba na hora, se fazia 1, 2 ou 3, até 3 sambas cantados durante o período todo. Tinha uma corda em volta da escola de samba para proteger a escola desses invasores que eu citei, que iriam roubar as bandeiras ou a bandeira daquela escola. Tinha um mestre-sala, que era um mestre de capoeira, que defendia. Tinha as baianas, que eram homens vestidos para proteger a mestre-sala e porta-bandeira. Essa corda era feita por homens negros fortes, que não deixavam nem a evasão, porque o pessoal passava perto de um bar, um botequim, já queria sair para tomar um goró. Então não podia nem sair, nem entrar ninguém na escola, porque esta corda não deixava. Na frente vinham os fundadores, a velha guarda, que já não era tão velha assim, porque estava começando o samba. A comissão de frente era feita pelos fundadores, pelos mestres dali daquela escola, apresentando a escola através da bandeira, através da porta-bandeira. Durante a batucada, durante o desfile, durante o samba de desfile, tinham passistas que mostravam no pé a sua ginga, coisa que a gente quase não vê hoje, mostrando pares, tocando instrumentos, ou mesmo homens e mulheres se entrelaçando e cantando e dançando aquele samba daquele desfile. Era uma coisa muito mais onírica, mais bonita de se ver, era muito mais espontâneo. O canto, todos cantavam porque todos faziam parte da comunidade. Era uma coisa forte, coesa, vibrante, a escola de samba primitiva. Apesar de 200, 300 ou pouco mais de elementos participantes, ela tinha a viva voz do povo brasileiro. Era o grito de alegria daquela periferia, daquela comunidade que não tinha tanto sucesso quanto a classe média da época, não tinham recursos para se fazer festas durante o ano, e ali, naquele palco da avenida, na rua, faziam a festa que era cantada durante o ano todo.
muitas vezes usavam aquelas fantasias nos seus melhores momentos de apresentação durante o ano, fora daquele período carnavalesco, como o mestre Valdomiro, já citado aqui, vestia aquela fantasia o ano todo, mostrando a alegria de fazer parte daquela escola de samba. Essas eram as escolas de samba primitivas, no começo das escolas de samba, onde o apito surgiu para fazer a marcação, a parada entre um acorde e outro da escola de samba, onde o mestre de bateria também fazia parte da religião evocada pelos membros que participavam. Era a escola de samba primitiva. A gente não podia falar sobre carnaval, escola de samba, sem mostrar que a gente tem os livros, né, que representam o instrumento de fixação dessa informação, né? Temos aqui o livro do Sérgio Gramático, né, um querido amigo, Massu da Mangueira. Ele fala sobre esse mestre de sala, que foi o primeiro mestre de sala das escolas de samba, foi o criador disso tudo, o Massu da Mangueira. Bom na capoeira, bom na vadiagem, criador da nossa escola de samba, dos criadores. E do mesmo autor, né, do Sérgio Gramático Júnior, delegado Dionísio, né, mestre delegado, né, a elegância do samba, Dionísio, professor dos professores aí, né, os sambistas de mestre-sala são a grande maioria contemporânea, passou pelas mãos do Dionísio. Temos sambas de enredo, né, temos sambas de carnaval, esse samba carnavalesco é de Edgar de Alencar. É importante, são vários números. Vamos aqui mais um, ó. O Beabá dos Sambas Enredos, do Barnard. Olha que coisa interessante do Barnard. Ih, tem um recorte aqui. Igaçapava. Igaçapava é uma escola de samba que eu fui jurado uma vez, lá perto de Treze Itilhas, mas aqui é do Bernard. Sambas de enredo, ó, olha aqui. O Brasil do Samba Enredo, da Monique Agras. Olha, Monique Agras. Eu tenho dezenas e dezenas de livros sobre carnaval. Sugiro até, quem sabe, fazer um programa só sobre bibliografia das escolas de samba. São dezenas de livros, felizmente. Quando eu comecei a pesquisar, não tinha meia dúzia de livros a respeito da música brasileira. Hoje nós temos dezenas sobre só alguns segmentos. Isso que é importante, a gente fixar. Vamos ver se o nosso diretor consegue um dia fazer um programa só bibliográfico, mostrando livro por livro, autor por autor, não só para a fixação desses livros na literatura, mas como para também informar os ouvintes. Mande para nós as suas perguntas. Essa interação é muito importante para nós. Faça suas críticas. A gente está aqui aberto a tudo. E vamos começar, então, a falar de livros também. Quem tal? O que você acha da ideia? Mande para nós. Eu sou Luiz Fernando Vieira, pesquisador, escritor, professor universitário, e esse papo que a gente está tendo aqui hoje, agora, é uma coisa informal, é para a gente falar do nosso Brasil. E a partir daí, a gente poder mapear esta ou aquela questão, aprofundar este ou aquele assunto. Vamos conversar como se a gente estivesse batendo um papo, que é a nossa casa, é a sua casa. Vem com a gente, participe.